Vamos falar um pouco sobre as infâncias e as famílias. Este tema, ele é bastante importante para a gente, principalmente porque a história dessa infância nos traz alguns aspectos bastante relevantes nesse momento para que a gente entenda como que a infância, lá desde os primórdios, teve o seu papel, o seu aspecto e por que ela foi modificada no dia de hoje. Nesse momento, a gente precisa parar e pensar um pouquinho como que era a criança vista lá no século XIX, no século XVIII, no século XVII e vamos mais além, lá no século XV. Se vocês se lembram, existe uma obra bastante difundida pela internet de Peter Bruegel que fala sobre os jogos infantis e que mostram crianças no meio de brincadeiras trabalhando bonitinhas, como adultos, né? Elas estão ali postas no seu habitat, no seu ambiente, mas elas estão caracterizadas como adultos. Era assim naquele momento, era assim naquela época. A criança não tinha tanto envolvimento no seu brincar e no seu fazer, porque ela precisava ser uma pequena adulta. Essa modificação da sociedade se deu exatamente pelo fato de que a criança não era vista lá naquele momento como um ser que fazia parte da sociedade. Sabe-se que historicamente as crianças até aproximadamente 7 anos, elas eram criadas por amas de leite e que essas amas não deixavam a criança em contato direto com a família. Elas ficavam com essas crianças e educavam, cuidavam dessas crianças nesse momento até que elas pudessem frequentar o ambiente familiar. E quando elas estavam prontas para frequentar o ambiente familiar, elas estavam postas como adultas, vestidas com os seus vestidos e os seus fraques bonitinhos. Isto, obviamente, de famílias abastadas, mas nas demais famílias daquela realidade social, nós tínhamos também um aspecto muito próximo a isso. Hoje, nós não conseguiríamos mais perceber uma criança que ficasse afastada da família até os 7 anos. Muito pelo contrário, a infância ela está sendo cada vez mais trabalhada de forma antecipada. A criança, nesse momento, e no nosso curso especificamente, ela está sendo vista desde o seu nascimento, em todos os seus aspectos. E é isso que faz a grande diferença na educação, principalmente no olhar que nós temos aqui da educação infantil. O ser humano, ele é um ser em constituição, em pleno desenvolvimento e em plena evolução desde que ele nasce. Todas as relações e todas as experiências que são proporcionadas para esse ser humano são bastante fortes e bastante válidas desde a tenra idade, desde os primeiros contatos da criança com sua mãe ou com quem cuida dessa criança. Ao longo da infância, nós tivemos também a evolução da família. Ao longo deste período histórico que nós estamos retratando a infância, a família também teve uma evolução. E por quê? Não descaracterizada o pai, a mãe, os filhos, mas o papel que cada um ocupou nesse movimento social e familiar. O pai sempre com o papel de provedor, sempre com o papel mais forte e que demonstrava toda a autoridade e impunha, de certa maneira, uma regra no seu dia a dia, na sua família. Ele não deixa de ter esse papel nos dias de hoje, mas a mãe está atrelada a ele hoje com esse papel de provedora e de organizadora familiar. E isto é uma grande evolução, um grande passo. E por que eu digo isso para vocês? Porque a partir do momento que a mulher, dentro desta configuração familiar, entra no mercado de trabalho, a criança ela é vista não somente pelo fato de estar crescendo no ambiente familiar, mas a criança ela começa a ser vista como um ser que precisa de outro tipo de cuidado, porque a mãe precisa sair para trabalhar, o pai é o provedor da casa, sai para trabalhar. E aí nós nos deparamos numa situação onde essa criança está num ambiente educativo.
É exatamente esta evolução que transforma a vida da criança, que transforma esta infância em algo diferente. Se nós temos, de uma certa maneira, crianças brincando na rua, subindo em árvores, jogando bola, que desenvolvem o seu aspecto motor e que hoje em dia nós não temos mais essa possibilidade, é a escola que vai resgatar esta maneira de trabalhar, porque a criança não pode perder esse aspecto motor, ela precisa, de uma certa forma, ter esse aspecto desenvolvido, porém, infelizmente, não como nós fazíamos na nossa época de pequenos, trabalhando na rua, brincando na rua e fazendo várias demonstrações de socialização possíveis. Na atualidade, nós temos uma infância muito atrelada ao aspecto social, porque, segundo Corsaro, as crianças e as suas infâncias, elas são afetadas pelas sociedades e culturas, das quais elas, crianças, são membros, e a produção dessa cultura às quais estas crianças estão inseridas não é uma questão de simples imitação, ou seja, não simplesmente elas imitam um adulto, mas na sociedade atual há uma crescente manifestação fazendo com que a criança entenda o papel que ela tem nessa sociedade. Não só como uma criança, mas como um ser, um cidadão, alguém que participa ativamente dessa sociedade. Este é um pouco do papel da infância que nós precisamos demonstrar no nosso dia a dia, na nossa prática educativa. A criança precisa se perceber enquanto ser, enquanto alguém que participa dessa sociedade, enquanto alguém que tem voz e vez. Nós, enquanto educadores, trabalharemos de uma certa maneira incluindo esta criança em vários aspectos, não simplesmente no olhar de um desenvolvimento estanque, diferenciado, que só trabalhe o aspecto motor ou que só trabalhe a socialização. Nós vamos envolver essa criança em todas as formas, no aspecto biológico, social, cognitivo, emocional e também cultural, porque essa criança é um ser em constante movimento e em constante absorção. Eu não sei se vocês lembram, provavelmente muitas pessoas já falaram para vocês que a criança é como uma esponja, que ela adquire, que ela absorve tudo aquilo que está no seu entorno. Vocês já experimentaram apertar a esponja depois que ela está cheia d'água? O que acontece com ela? O excesso de água sai da esponja, o que fica é uma pequena quantidade. Se a gente fizer uma analogia com a criança e com a infância, é mais ou menos isso que acontece. A criança absorve tudo que está no seu entorno, tudo que está sendo trabalhado no seu entorno, em todos os aspectos, não só na escola, mas em casa, na sociedade, na comunidade que ela faz parte. Só que, na essência, o que a criança realmente fica é aquilo que é dado com mais ênfase, que de uma certa maneira vai fazer com que a criança aprenda com modelos. E os modelos para a criança ainda são os modelos familiares, ainda são os modelos que estão próximos a ela. E hoje, com a inserção cada vez mais cedo das crianças nas escolas, nos espaços educativos, os professores, os educadores, aquelas pessoas que estão com ela, que estarão demonstrando e passando modelos bastante importantes para essas crianças. A família, como nós falamos, não é um aspecto ou um assunto estanque. A família ela tem que estar trabalhando em conjunto com a escola. Esta família, que ao longo desse tempo histórico se transformou, ela deixou de ser uma família de núcleo familiar, como nós conhecíamos, pai, mãe e filhos, e que hoje ela se configura de outras maneiras, configurando-se como pais separados, crianças morando com avós, crianças morando com outras pessoas da família, com relações homoafetivas, e todas estas relações, todas essas formas diferentes de famílias precisam ser levadas em consideração. Porque essa criança que está lá na escola e que será trabalhada com ela todos esses aspectos, ela não vai ser uma criança diferenciada por fazer parte de uma família de núcleo histórico ou uma família de núcleo atual. O que nós precisamos perceber é que família é aquela pessoa que cuida da criança, são pessoas que estão próximas da criança. E a família tem, de uma certa maneira, um papel bastante forte e influenciador na conduta e no desenvolvimento dessa criança.
A escola, de uma certa forma, não pode diferenciar isso, não pode tratar isso de maneira estanque. O que nós precisamos entender é um papel importante que temos, o fundamento que nós precisamos perceber do funcionamento família e escola e a importância que essa infância ao longo do tempo trouxe no sentido de fortalecer a criança, demonstrar um papel importante que essa criança tem na sociedade, percebendo-a como alguém que também sente, também tem vontades, também tem iniciativas e que vive num ambiente propício a isso. A sociedade que nós temos hoje, ela traz alguns aspectos e, na verdade, respinga na criança questões de violência, questões relacionadas a desigualdades, e a criança não pode estar numa bolha. Ela precisa compreender que tudo isso faz parte do desenvolvimento dela e do desenvolvimento dessa sociedade a qual ela está inserida. E nós, nesse momento, enquanto instituição educativa, precisamos demonstrar para a criança o seu papel, a sua função e a sua vez na sociedade que nós vivemos.